De volta já aqui com Bem Assim, agora para falar sobre um assunto muito importante. Você sabe o que é violência obstétrica? Pois saiba que até mesmo as vítimas desse tipo de abuso muitas vezes não sabem que passaram por ele. Esse tipo de violência atinge boa parte das mulheres e bebês em todo o país. Mas o que é a violência obstétrica, né? Como é que a gente pode denunciar esses maus tratos? Essas vão ser algumas das perguntas que nós vamos fazer agora aqui para a professora da me ajuda aí, Laura, por favor. UniBH, é assim? Isso, muito tudo bem, então, bom dia. Pronto, estamos agora então aqui por Skype com a professora de Direito da UniBH, Laura Brito. Laura, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, eu que agradeço vocês me receberem aqui hoje. Ah, que é isso, a gente que agradece a sua disponibilidade. Vamos começar então explicando para quem está nos assistindo o que é a violência obstétrica? Certo. Bom, esse é um tema bem delicado, é um tabu, mas é muito importante que a gente fale, porque como você mencionou, a gente estima que 1 em cada 4 mulheres já sofreu violência obstétrica. O que é isso? É uma conduta desrespeitosa durante a gravidez, o parto, o pós-parto e nos casos de perda gestacional. Então é quando a mulher é humilhada, ou ela é submetida a um procedimento que não lhe foi explicado, que ela não autorizou, que seja desrespeitoso, que a humilhe, gritos com ela, impedi-la de se movimentar. E, por exemplo, um exemplo que acontece muito, apesar da gente ter uma lei que obriga, é a proibição de que essa mulher tenha o seu acompanhante de confiança durante o trabalho de parto. Então, todos esses comportamentos violentos, esses comportamentos desrespeitosos com a mulher, especialmente nesse momento super vulnerável dela, que é a gravidez, o parto, o pós-parto e a perda gestacional, é o que a gente chama de violência obstétrica. Tá, muitas vezes é verdade que nem a vítima mesmo, ela tem noção de que ela está passando, por exemplo, por alguma dessas situações? Nossa, isso é tão comum e é até interessante porque às vezes quando eu dou alguma palestra, alguma aula sobre isso, na situação, alguma pessoa que está me ouvindo vai me chegar depois e falar assim, Laura, passei por isso e não imaginava, porque foi tão normalizado que o profissional da saúde ele pode fazer com a mulher no momento do parto, por exemplo, o que ele quiser, que aquilo seria em nome da saúde dela. A gente normalizou tanto essa violência que nem essa mulher sabe que ela não deveria ter passado por isso, mas mesmo ela não sabendo, o trauma fica. Os traumas da violência obstétrica se assemelham muito aos traumas da violência sexual. Uma culpa, uma vergonha, uma dificuldade de falar sobre aquilo, né? E um outro motivo pelo qual às vezes as mulheres nem sabem que passaram por isso é porque nem sempre elas conversam com isso com outras pessoas. Sente vergonha, sente culpa e não conversa. E é incrível que quando a gente se reúne para falar do assunto, quantas mulheres acabam manifestando que passaram por aquilo. Outra repercussão comum é que a mulher, por exemplo, desista de ter filho quando ela queria ter mais filhos, com medo de passar por aquele parto violento de novo, ou que ela tenha muito medo de passar pelo trabalho de parto. Então, assim, pode gerar traumas e é muito importante que a gente fale sobre isso. Certo. E Laura, esse tipo de situação, ele vai acontecer somente no parto ou também, por exemplo, durante as consultas de pré-natal pode vir a acontecer a violência obstétrica? Toda a gravidez, o parto, o puerpério, né, que é aqueles momentos logo depois do parto, e também às vezes a gente negligencia isso na perda gestacional. Então, às vezes, durante a gravidez, a mulher é submetida a um excesso de exame de toque sem necessidade, que é um exame que pode ser bastante doloroso, simplesmente por fazer, então isso pode ser uma espécie de violência. A mulher às vezes é vítima de assédio sexual durante a sua gravidez, humilhações durante os exames, tudo isso é violência obstétrica. No pós-parto também pode acontecer e na perda gestacional, quando a mulher chega no hospital numa situação de perda, ela está super fragilizada e às vezes ela é maltratada porque as pessoas presumem que aquela perda foi provocada, né? Um profissional de saúde ele tem que atender bem aquela mulher em situação de perda. Não tem que discutir naquela ocasião se nós estamos frente a uma conduta ilícita ou não.
Certo. Quando a mulher, então, começa a identificar que talvez ela esteja passando por violência obstétrica, porque ela se identificou aí em alguma dessas situações que você falou, como é que ela deve proceder? O que é que ela pode fazer nesses casos? Uhum. Eu vou dar alguns exemplos de comportamento que a gente tem que ter, mas a primeira coisa que eu quero te falar é, nem sempre ela vai conseguir reagir. E ela não deve ser culpada por isso. Ah, mas você devia ter reagido. Ah, mas você devia ter denunciado. É muito difícil que a gente consiga se sentir à vontade para denúncias e reações. Às vezes Mas paralisa, né? É uma situação que paralisa você, que você realmente fica em choque. Exatamente. Então, o meu primeiro conselho que eu sempre dou leve com você o número da lei do acompanhante. Joga no Google, agora até me fugiu a memória agora, mas a gente chama Lei do Acompanhante no Brasil, que fala que em todas as situações a mulher em trabalho de parto pode ser acompanhada por uma pessoa de sua confiança. E falo aqui a todos que estão nos ouvindo, inclusive durante a pandemia, é permitido o acompanhante, tá? Isso não deixou de ser um direito. Se te proibirem de ter o seu acompanhante de confiança, diga que vai ligar para a polícia, para o Ministério Público, cite o nome da lei e exija o seu direito de acompanhante. Se aconteceu algum tipo de humilhação, de desrespeito durante as consultas pré-natal ou durante o parto, né, ainda mais no parto que você tem que estar acompanhada, o ideal é que depois disso, se você não conseguiu reagir no momento, que é mais do que esperado, né, a denúncia no conselho profissional, seja o conselho profissional da medicina, da enfermagem ou de outro profissional da saúde, procurar um advogado para poder falar em reparação de danos e também você pode procurar a Defensoria Pública e você pode procurar também o Ministério Público, né, especialmente nos órgãos protetores dos direitos das mulheres. Joia. E Laura, o interessante é que, escutando você falar, né, dá pra gente perceber que não é só o dano físico que acontece à mulher, né? A violência obstétrica, ela também vai aí para os danos psicológicos, como você mesmo disse, que pode acontecer até de mulheres não quererem mais engravidar, não quererem mais passar, né, por essa fase tão linda da gravidez, por conta de um episódio de violência obstétrica que ela passou, né? Uhum. É muito boa essa sua pergunta, porque é importante a gente separar o erro médico da violência obstétrica. Às vezes a mulher relata que foi vítima de uma violência durante o seu parto e a resposta que ela ouve é: mas você e seu bebê estão ótimos, estão aí, estão saudáveis, deu tudo certo, o que você está reclamando? Ora, não é só mãe e bebê vivos e saudáveis. A integridade psíquica dessa mulher tem que estar preservada. A gente pensar que uma pessoa que vai entrar ali num puerpério, toda mulher que já passou sabe a delicadeza do puerpério, vai tentar amamentar, vai cuidar de um bebê que demanda de tantas coisas, vai ter privação de sono. O psicológico dessa mulher tem que estar completamente preservado, respeitado. Então, a violência obstétrica ela não precisa deixar marcas nos corpos. Ela deixa marcas na psique da pessoa, a partir do momento que aquela pessoa se sente muito humilhada, muito fragilizada. Então, a gente sabe que isso tem muitos impactos, inclusive, né, nos cuidados com esse bebê, na segurança que essa mulher sente na sua maternidade ali logo depois do parto. E quais as penalidades para quem comete essa violência obstétrica? A violência obstétrica ela não é um tipo penal, né? A gente costuma ter aquela mentalidade do tipo penal, homicídio, X anos, não sei o que, tantos anos. Não é assim, né? Mas a gente pode, dependendo da conduta que foi a violência obstétrica, verificar a existência de um tipo penal ali, a lesão corporal, a gente tem que verificar e aí teria uma penalidade. Essa pessoa pode ser submetida a um processo ético-disciplinar no Conselho Regional, né, em que ela é submetida, e as penalidades éticas, e ela também, eventualmente, pode ser levada a reparar os danos dessa mulher. Tá. Se eu tiver um minutinho, eu até te falo de uns exemplos, de algumas coisas que tradicionalmente nós chamamos de violência obstétrica. Isso. O importante é denunciar, Laura. O importante é que a mulher ela não se cale. E até mesmo assim, fiquei na dúvida ali se realmente foi um caso de violência obstétrica ou não. Eu vou procurar ajuda? Seria essa a importância da mulher realmente não se calar?
estejam juntos com outras mulheres. Eu tenho incentivado, quando falo desse tema, participe de rodas de grávidas, de rodas de mães que acabaram de ter neném, conversem entre si. É assim que a informação de qualidade e a nossa proteção vai se espalhar. Mas sempre lembrando que a responsabilidade de combater a violência obstétrica não é da mulher. A responsabilidade de combater a violência obstétrica é das pessoas que estão cometendo violência obstétrica, que são os profissionais da saúde que ainda encaram a mulher como um objeto no momento do parto e não um sujeito merecedor de uma proteção ainda mais especial. Muito bom. Tem algum site, tem algum Instagram que as mulheres que estão nos assistindo possam buscar mais informações e até mesmo também os profissionais de saúde, né, que queiram se informar mais sobre o tema, eles podem obter mais informações, mais conteúdo sobre isso? Olha, vou fazer uma recomendação. É até uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas admiro muito. Eu costumo recomendar as redes sociais da doutora Melânia Amorim, uma médica, professora lá em Campina Grande. Ela fala muito sobre violência obstétrica no Instagram dela. Uma mulher muito informada, uma médica maravilhosa, fala do assunto com muita propriedade, escreve artigos científicos sobre o tema. Eu recomendo que acompanhe a doutora Melânia Amorim. Apesar de não conhecê-la pessoalmente, eu sou uma grande fã do trabalho dela. Muito bom, Laura. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui. Um período curto, infelizmente a gente não tem muito tempo, mas que deu para a gente conseguir compreender o que é a violência obstétrica e como é que nós, mulheres, né, caso sejamos submetidas a esse tipo de violência, que é horrendo, assim como os outros, como é que a gente pode proceder. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu agradeço demais, estou sempre à disposição. Um abraço grande e Feliz Natal. Feliz Natal para você também, tá? Muito obrigada. E Feliz Natal, já vou aproveitar e também já vou desejar um feliz 2021. Todos nós estamos precisando. Obrigada, viu? Bom dia. Tchauzinho. Tchau, tchau, meu bem. Bom dia. Então é isso, a gente conversou com a Laura Brito, ela que é professora de Direito da UniBH e ela falou aqui com a gente sobre violência obstétrica. O importante é sempre procurar acompanhamento, procurar conversar aí com outras gestantes, que vocês compartilhando, né, esse dia a dia, essa vida, podem acabar aí se deparando com algum episódio de violência obstétrica e também, é claro, vão poder buscar ajuda, né, de profissionais que estão super capacitados para ajudar vocês nesses casos. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta para falar sobre a relação aí entre os filtros, né, do Instagram e a nossa psique, né? Já nós vamos falar sobre isso. Não sai daí.